Livro de Mateus, capítulo 8, verso 14 em diante. Tendo Jesus chegado na casa de Pedro, viu a sua sogra acamada e ardendo em febre. Então Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Digam todos amém. Pai, fala conosco nessa noite. Para além da leitura bíblica, para além da explicação do texto, o que realmente nós precisamos é sairmos da tua casa ouvindo a tua voz. Essa voz que é falada, que é ouvida, para além da voz do pregador. É a voz suave, real, verdadeira, do teu Espírito Santo, que tem o poder de, diante de tanta gente, falar com cada um de forma individual. Pai, fala conosco, nos edifica, nos instrui, nos orienta, traz lucidez para as nossas vidas, traz direção para a nossa vida. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém e aplaudam o Senhor com alegria, com júbilo. Eu quero falar sobre o tema: o que acontece quando Jesus é levado para nossa casa? Quando levamos Jesus para nossa casa. Essa é uma história que aconteceu na Galileia, especialmente em Cafarnaum, e já tive a honra de visitar a casa de Pedro, que até hoje tem as ruínas da casa de Pedro. Ela foi facilmente localizada pelos arqueólogos, porque ela fica em frente a uma sinagoga, onde Jesus frequentava em Cafarnaum. Jesus passou muitos anos do seu ministério ali, o maior tempo dos 3 anos do seu ministério em Cafarnaum. E Jesus curou muitas pessoas nessa sinagoga. E tem um texto bíblico que ele sai dessa sinagoga e vai na direção da casa de Pedro. E nós já fizemos esse caminho. Eu tive essa alegria de conhecer. Foi justamente nesse lugar que aconteceu o texto que nós lemos. Muitos aqui pensam que é impossível você chegar um dia e conhecer Israel. Mas tenha fé. Quem sabe que no próximo ano você não vai conhecer Israel. Amém, meus irmãos? O que acontece quando levamos Jesus para nossa casa? Infelizmente, alguns estão tentando tocar a sua vida sem Jesus. Alguns conseguem construir casas enormes, mas sem a presença dele. Sem Jesus estar dentro desses lares. Outras pessoas conseguem construir casas bonitas, mas são casas lindas, mas não tem paz. São casas recheadas de uma boa decoração, mas não tem alegria. Não há paz naquele lugar. Não há unidade naquela casa. As pessoas se odeiam, se atacam, torcem contra uma às outras. Mas isso acontece porque as pessoas tentam construir casas às vezes grandes, mas estão vazias de Deus. Porque não se ora nessa casa, ninguém dobra o joelho nessa casa, ninguém lê a palavra de Deus nesta casa. Jesus não é celebrado na casa, não se escuta louvor nesta casa, não se ouve orações nesta casa.
São casas que Jesus ainda não entrou, porque Ele é um Deus educado. Em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas o contrário é verdade. Se uma família não ora, se uma família não lê a Bíblia, se uma família não tem agenda para Jesus, ele não entra. Mas pastor, Jesus não está em todos os lugares, está, mas Ele não age em todos os lugares. Ele age onde Ele é honrado, onde Ele é buscado. Ele age onde tem orações. Ele age onde a Bíblia é valorizada, é lida, é estudada, é obedecida. E eu quero hoje discorrer sobre esse tema, porque esse texto nos mostra o que acontece quando Jesus é levado para a nossa casa. Número 1, diga comigo assim: quando levamos Jesus para casa, Ele vê, diga forte, Ele vê nossas necessidades, diz o verso 14. Tendo chegado à casa de Pedro, viu. O Cristo que cremos, o Cristo que levamos para a nossa casa é um Cristo que vê, diga amém, irmãos. E Ele vê, e não foi indiferente. Ele entrou na casa de Pedro e viu a dor que se instalava naquela casa. O que para os outros era apenas mais um doente, para ele era uma oportunidade de manifestar o seu amor e o seu cuidado. Em nossas casas há dores escondidas, doenças, preocupações, feridas emocionais, mas Jesus vê tudo isso quando Ele é levado para a nossa casa. Ele não entra em uma casa para ser uma visita de cerimônia. Quando Ele entra numa casa é para resolver a parada, é para ver e resolver a situação que estava acontecendo e acontece na nossa casa. Um anjo uma vez me falou e me contou uma fofoca que ele descobriu. E ele disse o seguinte, que Pedro negou Jesus 3 vezes, porque Jesus curou a sogra dele. Não sei se é verdade, é fofoca de anjo. Ele me disse que quando Jesus entrou na casa do Pedro, ele começou a ouvir um gemido, um barulho de alguém agonizando em dor, e Jesus perguntou ao Pedro: Pedro, o que está acontecendo aí? Tem alguém doente? Nada disso, mestre, nada disso, bora tomar banho, vamos comer, não é ninguém. Mas Jesus disse o anjo para mim, que insistia com Pedro e dizia: Pedro, tem alguém aí gemendo de dor, rapaz. Aí não teve jeito. Aí Pedro disse: é minha sogra, ela está uma febre enorme, está para partir, está para ir embora, Senhor. O Senhor não quer tomar banho, não quer jantar, não quer comer. Aí Jesus viu e curou a sogra de Pedro. E me disse o anjo, não sei se é verdade, que por causa disso ele falou: deixa estar, que eu vou te negar 3 vezes. É o que diz a fofoca angelical, não é? O fato é que quando você leva Jesus para a sua casa, porque tem muita gente que não leva, muita gente que vem à igreja, ouve a palavra, aprende sobre Jesus, mas quando chega em casa, a única coisa que ele não leva é a presença de Cristo para a sua casa, porque o casamento não muda, a relação com os filhos não mudam, continua sendo alguém carnal, alguém de dura cerviz, soberbo, arrogante, vem à igreja, mas não leva Jesus para casa. É por isso que alguns ainda não perceberam o porquê que você não
saca que Jesus não está vendo a sua dor, é porque você não leva ele para a sua casa. Você tem até uma conexão com ele aqui na igreja, você até que se volta um pouco para ele aqui na igreja, mas quando chega em casa parece que nada influencia a sua vida com relação às coisas de Deus. O comportamento não muda, a atitude não melhora, a pessoa não se torna uma pessoa melhor, apenas frequenta a igreja, mas não leva Jesus para sua casa, continua tratando a mulher com muita dureza, continua sendo aquela esposa enjoada, aquela mãe cri-cri, aquele filho rebelde. Parece que nada influencia a vida cristã dessa pessoa. É porque ela vem para a igreja, mas ela não leva Jesus para casa. Porque se levar Jesus para casa, ele vai te ver. E se ele te ver tendo uma experiência de dor, ele vai tocar nisso e o milagre vai acontecer na sua vida. Digam todos amém e aplaudam o Senhor bem forte. A segunda coisa que acontece quando a gente leva Jesus para casa, repita essa frase: ele toca onde dói. Diz a Bíblia que ele pegou pela mão a sogra de Pedro, ele tocou nela. No judaísmo havia uma orientação que não se devia tocar em doente, para não se tornar impuro. Mas Jesus é diferente, ele vai e toca onde dói. Esse gesto mostra que Jesus não tinha medo e não tem medo de tocar nas nossas dores, nas nossas falhas e nas nossas fraquezas. Quando Jesus toca a família, quando Jesus toca em alguém em uma casa, ele restaura relacionamentos. Aquele casal que vive em pé de guerra, quando ele permite que Jesus entre na sua casa, o relacionamento é restaurado. Onde os filhos não se entendem com os pais com os filhos, quando Jesus é celebrado, é honrado, é adorado, é obedecido nesse lar, os relacionamentos são curados, porque Jesus toca onde está doendo. Sua vida emocional, sua cama que não te acolhe, você não dorme bem, você tem dificuldade para pegar no sono, sua alma está amargurada, sua mente agitada. Experimenta entrar hoje no seu quarto e fechar a porta, dobra o seu joelho e convida Jesus para entrar na tua casa. Você vai ver o sono que Ele vai te dar, a paz que Ele vai colocar no seu coração. Quando a gente chama Jesus para a nossa casa, Ele toca aonde dói. Pastor, meu problema não é emocional, meu problema não é de sono, meu problema é financeiro, meu problema é de saúde. Pois é, faça uma retrospectiva dos últimos 7 dias. Você chamou Jesus para perto? Você o buscou de todo o coração? A Bíblia é muito clara sobre isso. Buscar-me-eis e me achareis. Mas quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Por exemplo, teve irmãos que não veio para o culto porque assistiu o jogo do Remo. Ele buscou o Remo de todo o coração. Isso é de todo o coração. Tem gente que assiste um jogo, passa até mal, de tanto torcer com intensidade. Isso é todo o coração. Aí quando vai orar, ai Jesus, obrigado pela comida, pelo dia, amém. Não vai achar nunca. Deus percebe a diferença.
da intensidade do nosso coração. É por isso que muita gente vive na dor, que não deixa Jesus entrar na casa. Não há oração, não há celebração, não há adoração, não há louvor. Jesus parece que é apenas um amigo que você vê no final de semana e quando não chove, quando não tem jogo, porque se tiver não vem. E às vezes as pessoas ficam se perguntando: onde está Deus? Aí ele te pergunta: onde você está, meu filho? Que faz tempo que você não fala comigo, faz tempo que você não me busca, faz tempo que eu não faço parte da tua semana, da tua agenda. É só você melhorar um pouquinho, que aí que você não me busca. Então, quando ele chega na casa de Pedro, ele não só vê a dor da sogra de Pedro, mas toca aonde dói. Você sabe que quando a gente está febril, tudo incomoda, até o vento do ventilador dói no nosso corpo. E Jesus sabe da sua dor. Ele sabe que há pessoas aqui trazendo dores absurdas. Algumas dores emocionais, outras dores físicas, outras dores de relacionamentos quebrados, de casamento em crise, relações com os filhos toda deteriorada. Já está na hora de você não ir mais pela sua própria força. Leva Jesus para a tua casa, leva Jesus para os teus relacionamentos, leva Jesus para a tua semana. Quando acordar amanhã, acorda mais cedo, tem uma agenda com Ele. Eu fico vendo, não tem outra palavra, me perdoe, a burrice de um cristão que pode falar todo dia com o Todo-Poderoso e faz tudo errado, começa o dia, a semana e não fala com Ele. Aí chega aqui domingo desesperado, porque não levou Jesus para a sua vida. A Bíblia é desprezada. O joelho, tem uns irmãos da manhã, que se eu pedisse para que eles se ajoelhassem, ia ter nego que ia se ajoelhar, não ia se levantar, porque faz tantos anos que não dobra esse joelho, que ele está tudo duro, porque não busca o Senhor. A oração de joelho, pode orar sentado? Pode orar sentado, deitado, andando, mas o de joelho é como se eu parasse a minha agenda, é como se eu parasse a minha vida, dizer: olha, esse tempo é para ti, essa hora é tua, eu separei esse tempo para te buscar, eu separei essa hora para ter uma comunhão contigo, relacionamento contigo, para ler tua palavra, para aprender de ti, para te conhecer mais. Quando isso acontece, Ele começa a tocar na nossa dor, e no decorrer do tempo, você vai percebendo que essa febre te deixou pela mão dEle, para a glória dEle. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. É o terceiro ponto. Quando levamos Jesus para casa, diga comigo: a febre, mais forte, a febre vai embora. Diz o verso 15, ele pega pela mão, tocou nela e a febre foi embora. A febre na Bíblia simboliza agitação. Lembra do dia que você ficou com febre? Fica agitado, te joga o lençol, não resolve nada, toma água, não resolve nada, tenta dormir, não resolve nada, fica agitado, fica perturbado, tira a nossa paz. Não adianta oferecer comida, não quero, um açaí, não quero. Olha, quem não toma açaí com febre, porque a febre está para matar o cara, porque não é fácil não. Quantas casas hoje vivem febris,
A febre da ansiedade, gente muito inquieta, com medo do amanhã. Gente preocupada demais. A preocupação, ela é saudável, ela nos traz responsabilidade, isso é muito bom. Mas quando ela se torna ansiedade, já é uma preocupação excessiva que tira de nós a força, a vitalidade, a alegria de viver. Qual é a solução para isso? Lance, diz a Bíblia, sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga amém, aplauda o Senhor bem forte. Essa febre da ansiedade, ela começa a sair quando você joga na presença dEle, fala com Ele, abre o coração para Ele, conversa com Ele, expõe a sua dor, estende a sua mão febril, estende o teu casamento febril, tua saúde febril, tuas finanças, joga diante dele, fala para ele, conta para ele, busca ele, deixa ele entrar na tua vida. Mas quando Jesus chega, inevitavelmente o mal tem que sair, porque onde ele está, a vida se manifesta. Tudo aquilo que roubava a nossa paz perde a força diante da presença de Jesus. Se você entendeu o que eu estou te falando, você não cometia a tolice de começar um dia sem antes derramar o coração na presença do Pai. Porque quando a gente faz isso, Ele toca aonde dói, e a febre vai desaparecer. A febre da ansiedade, a febre da desunião, a febre da falta de diálogo no casamento, tudo sai, porque nós começamos a viver a nossa vida no mover do Espírito Santo, mover do Senhor, o agir de Deus. Vai fazer um negócio, você vai no mover de Deus. Vai fazer um curso, vai no mover de Deus. Você vai cheio de Deus. Isso faz toda a diferença. Quando a gente leva Jesus para a nossa intimidade, leva Jesus para a nossa agenda, leva Jesus para a nossa vida. Que caso contrário, eu não vou te enganar, irmão. Você está aqui e só trocou de religião, mas não trocou de coração. Você era devoto de uma religião, agora é daqui. E o que eu prego não tem nada a ver com religião. O que nós ensinamos aqui é um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus não é uma estátua, Jesus está vivo. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele quer falar com você, Ele quer se manifestar na sua vida, Ele quer te ouvir, Ele quer se relacionar com você. Cristianismo é vida. Cristianismo é vida. Por essa razão, quando a gente leva Jesus para casa, a febre vai ter que ir embora. Alguns aqui estão febris. Alguma coisa na sua vida está com febre, está com infecção, está adoecido. Começa a levar Jesus para a sua vida, gente. Começa a ter um tempo a sós com Ele, começa a ler mais a palavra, a jejuar, a consagrar a sua vida. Comece a buscá-lo. Você vai ver que algo começará a mudar na sua vida. Vai acontecer um mover na sua vida. Se você se limitar a se relacionar com Deus, frequentando esse lugar, apenas, não dou 6 meses, você vai enjoar de mim, enjoar daqui, vai procurar outro lugar. Mas se você tiver uma experiência com Jesus, esse lugar pode até um dia acabar, mas a sua fé jamais vai acabar, porque você conheceu Jesus com seu coração. Digam todos amém. Em quarto lugar, quando levamos Jesus para casa, repita essa frase: a vida é restaurada. Diz o verso 15 que ela
Jesus pega pela mão, a febre deixa a sogra de Pedro e ela se levantou, restaurada, curada, novinha em folha. Aquela sensação de corpo quente, de inquietação, perturbação, é transformada numa sensação de sossego. Lembra quando você estava com febre e tomou aquele remédio para a febre? Quando a febre passa, parece que tudo volta ao normal. Ela se levanta, porque teve a sua vida restaurada. Uma mulher que estava no chão, na cama, se levanta, foi levantada por Jesus. A presença dele levanta o que está caído. Diga amém, irmãos. Casamento caiu, casamento está acabando, você não está se entendendo mais com essa mulher contigo? Leva Jesus para o seu casamento, que ele vai te orientar, vai te instruir, vai te dar direção. Eu vou trocar de marido, não resolve. Vou trocar de mulher, não resolve. A não ser que você está sendo extremamente maltratada, espancada, correndo risco de vida, desprezada. O divórcio é uma porta de emergência de um avião. A gente só abre essa porta quando não tem mais jeito. Por essa razão, leve Jesus para o seu casamento. Leve Jesus para o seu relacionamento com seus filhos. Eu fico bobo de ver pais que não se dão bem com os filhos e filhos que não se dão bem com os pais. Eu acho um absurdo isso. Eu sei de um caso essa semana, de uma pessoa que não é da igreja, que o pai colocou o filho na justiça e o filho botou o pai na justiça. Quando isso acontece, irmãos, a família já acabou, já quebrou tudo. Mas quando a gente leva Jesus para nossa casa, o que está caído vai se levantar, o que está quebrado vai ser restaurado, em nome de Jesus. Diga amém, irmãos. E por último, quando levamos Jesus para casa, repita essa frase: nasce o desejo de servi-lo. Mateus 15, no verso, na parte D, diz assim: Jesus pega pela mão, a febre deixa a sogra de Pedro, ela se levanta e ela passou a servi-lo. Olha aqui para mim. Uma das marcas de quem realmente é de Jesus é que ele serve Jesus. Se ele só frequenta a igreja, ele não sabe o que é Jesus. Como é que você, que diz que tem Jesus na sua vida, vai para o céu por causa da graça de Cristo e não serve a Ele, não faz nada para Ele? Você só vem e você não tem uma atuação para o reino dele crescer. Essa mulher, assim que ela se sente bem, ela passa a servir. Queria te dar um conselho: sirva Jesus, faça algo para ele. Eu disse aqui de manhã que quando eu me converti em dezembro, e em janeiro teve uma reunião do pastor dos jovens para distribuir ações para que os jovens pudessem fazer algo para Jesus. E eu fui para essa reunião. E naquela reunião o pastor disse: olha, eu quero convidar o jovem que quer fazer parte do ministério de música. Eu digo: caramba, tocar eu não sei. Ministério de louvor, eu digo: cantar eu não sei. O ministério de intercessão, de oração, estou começando agora no seu orar, e foi falando uma porção de coisas, e eu não me identificava com nada, mas eu estava ali que eu queria servir. Aí ele falou: departamento de limpeza. Eu digo: varrer eu sei,
E todo sábado eu ia lá para a nossa igreja da Pedreira. E ali eu varria aquela igreja para preparar o culto para a noite dos jovens. Eu servia, tipo, caramba, eu já ia para o inferno, estava lascado, ele me salvou, escreveu meu nome no livro da vida, perdoa meus pecados, eu vou ficar assistindo culto? Como dizia a minha avó, negatofe, eu vou servir esse Deus. Aí depois fui crescendo, fui aprendendo a falar, a pregar. Aí eu queria pregar, mas ninguém queria me ouvir. Aí eu descobri que 6 da manhã umas velhinhas se reuniam para orar, umas 20 velhinhas. Eu comecei a me acordar às 5h30 da manhã, ia para a Pedreira, e eu me dizia, eu posso pregar para você, minhas irmãs? Pode, meu filho, pode. E eu pregava para as velhinhas lá. Eu queria servir. Uma vez me chamaram para fazer um programa de rádio. Aí eu disse, qual é o horário? 3 da manhã. Eu disse, pô, ninguém vai ouvir, mas eu vou. Acordava 2 da manhã, ia lá para a Rádio Guajará pregar de madrugada, porque eu queria servir. E você vai para a célula, não leva uma bolacha, um quissuco, não ajuda em nada, não participa de nada. Projeto Viver Bem não deu um prego ainda, não se envolve em nada, não se deixa usar. A sogra de Pedro sacou, esse cara tirou a minha febre, eu estava para morrer, mesmo contra a vontade do meu genro, ele me curou, eu vou só ficar dizendo obrigado? Não, eu vou servir Jesus. Sabe por quê? Porque lá fora onde você trabalha, onde você vive, onde você estuda, lá o maior é o que é servido. Aqui é diferente. O maior é o que serve. É o que serve. Você pode ajudar no departamento infantil, pode ajudar no ministério de estacionamento, pode ser um diácono, uma diaconisa, pode participar de alguma coisa aqui na igreja. Tem alguns irmãos que eles são especialistas em ver defeitos. Ver defeitos. O ar não está legal hoje, a cadeira está suja, tem papel nesse chão, não limparam a igreja direito, lá no banheiro não tem um gancho para colocar minha bolsa, lá não tem uma tábua para colocar o meu celular, estacionamento tinha que pintar, não sei o que, papapá. Deixa eu te falar uma coisa, e eu encerro aqui. Quando você vê alguma coisa não funcionando bem na sua célula, na sua igreja, Deus não está te dando apenas a revelação, Ele está te chamando para uma missão, para que você ajude o reino de Deus a avançar. Amém? Depois do culto eu vou ficar aqui no altar, e se você vê alguma coisa na igreja que não está funcionando, venha me falar, tá bom? Venha dizer o que não está legal na igreja, que você vai ter a revelação e eu vou te dar a missão. Amém, meus irmãos? Me lembrei de uma história que aconteceu nessa igreja, na igrejinha, lá 22 anos atrás. Vou encerrar com essa história que vale a pena. Acabou o culto, veio um irmão, me procurou com uma voz diferente, estranha. Pastor. Eu digo, rapaz, o que é isso? Pastor. O olho dele chega a virar, pastor. Eu digo, o que foi, irmão? Deus manda te dizer, aleluia, que a nossa igreja precisa de mais fogo, mais poder. Eu digo, é mesmo? É, pastor. Receba esta palavra, pastor. Ele disse, vem cá comigo. Peguei ele.
A igrejinha era bem ali, tinha um prédio atrás. Levei para uma sala, peguei a chave, entrei com ele na sala. Te ajoelha, profeta. O que é, pastor? Já mudou a voz. O que é, pastor? Te ajoelha. O que é, pastor? O que foi? Deus te deu a revelação. Eu vou te dar a missão. Você vai orar de joelho 1 hora pedindo a Deus que traga fogo para a igreja. E daqui a 1 hora eu volto aqui para te tirar. Tranquei o cara lá dentro. Ele ficou orando 1 hora. Então me procure e me fale o que não está funcionando na casa do Senhor, e você vai sair daqui com uma missão poderosa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Fique em pé, em nome do Senhor.